O espírito do vencedor, igreja, a primeira coisa que ele faz é se preparar para as suas vitórias. A primeira vitória que o espírito do vencedor alcança é a sua comunhão com Deus. Todo homem, toda mulher que tem o espírito de um vencedor, a primeira coisa que a pessoa começa a preparar o espírito dela é para alcançar a sua intimidade com Deus. Todo homem, toda mulher que tem o espírito do vencedor, a pessoa tem uma preocupação em construir uma intimidade com o seu Deus, porque isto vai te fortalecer, isso vai te fazer vencer nos momentos difíceis, vai levar você a superar os momentos difíceis da vida, porque a vida, ela prega suas peças, e aquele que não tem um espírito inabalável, aquele que não tem o espírito de um vencedor, não pode suportar as lutas. Quando as lutas vêm, joga a pessoa no chão. São muitos os homens e mulheres que perderam sua comunhão com Deus, porque faltou nelas o espírito do vencedor, o espírito da superação, o espírito que supera as lutas, que supera as dificuldades, o espírito que supera o medo, que supera a insegurança. Toda pessoa que não constrói para si o espírito de um vencedor, o espírito de um valente, não pode alcançar os seus objetivos da vida. Por quê? A pessoa vai desistir no meio do caminho. Davi sabia que para ele um dia se tornar um vencedor, tinha que existir nele um espírito inabalável. O espírito inabalável é o espírito que suporta tudo, é o espírito que se levanta no meio da luta sem medo de ser feliz. É o espírito que não olha para a luta, que não olha para o tamanho do problema. É aquele homem, é aquela mulher que o problema que ela está enfrentando, ela sabe que vai ser a sua vitória. A pessoa sabe que ela está pronta para vencer. O espírito do vencedor, ele é o espírito da superação. É o espírito que se supera no meio dos obstáculos, quando tudo parece estar dando errado. E não esqueça que para você construir uma vida com o Senhor Jesus, reconhecendo Ele como Senhor e Salvador da tua vida, acreditando que Ele é o caminho para a vida eterna, em você tem que existir o espírito da superação, o espírito que vai superar o medo, a dúvida, a insegurança, o espírito que vai superar as adversidades, os momentos difíceis, a própria vontade, o próprio querer, porque o espírito do vencedor, ele tem que estar pronto para vencer obstáculos, para quebrar barreiras. O espírito do vencedor tem que estar pronto para vencer as lutas que a vida impõe. A maioria dos homens e mulheres que um dia abandonaram a sua fé é porque eles viveram anos da vida emotivos, vivendo momento de sentimento e emoções, mas nunca habitou na vida deles o espírito de um vencedor. Porque o espírito do vencedor é o espírito que supera a dúvida, o medo, a insegurança. O espírito do vencedor é o espírito que supera tudo que a vida ela trouxer. Todo homem, toda mulher que tem dentro de si um espírito de um vencedor, não tem nele a palavra desistência. Quando a pessoa toma uma decisão na sua vida, ela já sabe que um dia ela vai vencer. Ela já sabe que o sucesso dela vai chegar. Você imagina quando a pessoa tem esse espírito de um vencedor e ela constrói uma vida com o Senhor Jesus. A partir daquele momento, o Espírito de Deus passa a habitar na pessoa, porque
Uma das coisas que Deus se agrada é de um homem, de uma mulher que tem o espírito de vitória, o espírito que não duvida, que não tem medo, aquela pessoa que vai em frente, independente do tamanho da luta. Pode observar que na vida de Abraão, o sucesso que aconteceu na sua caminhada é porque em Abraão estava o espírito de um vencedor. Deus, ele chama Abraão, diz para ele: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teus pais e vai para um lugar que eu te mostrarei. Abraão toma posse de tudo que tinha, vai de encontro à terra que Deus ia mostrar sem questionar a Deus. Olha o que o espírito de um vencedor é capaz de fazer. Abraão tem um filho. 12 anos depois, Deus volta a falar com Abraão e diz: Abraão, me dá o teu filho, o teu único filho Isaque. Oferece a ele em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Abraão não fala com a sua esposa, não fala com ninguém da sua casa, mas prepara os seus jumentos, prepara o seu filho e vai de encontro a um lugar que Deus ia mostrar para ele realizar o sacrifício. Por que Abraão faria isso? Porque em Abraão estava o espírito de um vencedor, o espírito da superação, o espírito que vencia o medo, o espírito que não duvidava. Em Abraão não existia o espírito da insegurança, do questionamento, pessoal. Hoje nós vivemos um momento que as pessoas vivem para questionar. Nós vivemos um momento que as pessoas vivem para duvidar. As pessoas vivem para ter medo. É por isso que a maioria das pessoas não constrói vida com Deus. Porque as pessoas têm medo de tudo. Elas duvidam de tudo. Elas são inseguras. Quando vem uma luta, a pessoa já pensa em desistir. A pessoa não passa a entender que a luta que se levanta sobre a vida dele, sobre a vida dela, é para ela ter vitória. A pessoa constrói um projeto de vida hoje e no máximo amanhã a pessoa já quer o sucesso. A pessoa quer obter vitória, muitas das vezes, antes de pagar o preço. E na vida tudo tem um preço. Na vida tudo tem um sacrifício. Nós vivemos um momento que as pessoas vivem usando a sua ansiedade e acham que estão usando a sua fé. Abraão, ele não tinha ansiedade. Até o sentimento de Abraão ele não podia usar naquele momento, porque a fé de Abraão era do tamanho do seu espírito que habitava nele, e ali ele tinha que decidir o que ele tinha que fazer. Esse é o espírito de um vencedor. Salmos 51, versículo 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Porque Davi ele pede para Deus criar nele um coração puro e colocar dentro dele um espírito inabalável. Porque para Davi ele tinha que ter o espírito da superação. O espírito de Deus, ele não habita no espírito do medo, ele não habita na timidez. O espírito de Deus não habita na dúvida. Aquela pessoa insegura, que tem medo de tudo, aquela pessoa que duvida da própria sombra. Deus não pode habitar no coração de um homem tímido, no coração de um homem que não tem coragem de fazer aliança com ele. Deus não pode habitar no coração de um homem, de uma mulher que quebra suas alianças com ele. Deus não pode habitar no coração de alguém que não tem coragem de ouvir o chamado de Deus e acreditar que é Deus que chamou. Se você nunca acreditar no chamado de Deus, você na mesma hora está duvidando do teu Deus. Entenda que o Espírito de Deus, ele é o Espírito da superação. Todos os homens e mulheres
que um dia se tornaram vencedores. Neles habitava o espírito da superação. Observe o exemplo de Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses 3 homens não tiveram medo do rei Nabucodonosor, não temeram a fornalha de fogo, não temeram ser morto dentro da fornalha, porque nesses homens existia o espírito de um vencedor. Veja que o espírito do vencedor atrai o Espírito de Deus. No momento que eles se decidiram, preferir entrar na fornalha de fogo, a servirem e adorar o Deus de Baal de Nabucodonosor. Na hora que eles foram lançados na fornalha, o Espírito de Deus começou a passear no meio deles, guardando e protegendo a eles. Amém, pessoal? Tu está vendo que leva um homem ou uma mulher a ser vencedor e glorificar a Deus? Se em você habita o espírito do medo, da insegurança, o espírito da dúvida, Deus não pode te guardar e te proteger como guardou e protegeu Sadraque, Mesaque e Abednego. Para o Espírito de Deus descer no meio do fogo e proteger a Sadraque, Mesaque e Abednego, primeiro o Espírito dos 3 teve que lançar eles na fornalha. Olha o que faz o Espírito do vencedor. É o Espírito que não tem medo, que não duvida. É aquela pessoa que ela vai em frente, independente do tamanho da luta. Esse é o Espírito que vai lançar a tua alma no reino dos céus. Mas o Espírito da dúvida vai lançar a alma de muitos crentes no inferno. O Espírito do medo vai lançar a alma de um monte de crente no inferno. O espírito da insegurança, o espírito da indecisão vai lançar um monte de cristão no inferno. Um monte de cristão que nesse momento estão cheios de dúvida, estão cheios de medo, que acham que não precisa estar dentro de uma igreja para ter Deus na sua vida. Esses cristãos vão lançar sua alma no inferno por desacreditarem do poder do Evangelho. Veja que Sadraque, Mesaque e Abednego, primeiro o Espírito que habitava neles, lançou eles no fogo para o Espírito de Deus agir na vida deles. Aí o anjo de Deus entra no meio do fogo e protege os 3, porque ali habitava o Espírito de um vencedor. Daniel, quando foi lançado na cova dos leões, ele sabia que os leões eram ferozes, mas ele não fez nada que impedisse a ele de ser lançado na cova dos leões, porque em Daniel estava o espírito de um vencedor. O anjo de Deus desce na cova dos leões e fecha a boca dos leões para que eles não devorassem a Daniel, porque o espírito de Daniel levou ele a se lançar na cova dos leões e acreditar no seu Deus. Esse é o espírito que vence a cova dos leões. Esse é o espírito que vai vencer o mundo. Esse é o espírito que vai superar os obstáculos da vida. A mulher que duvida do poder de Deus não pode ver a glória de Deus na sua casa. O homem que duvida do poder de Deus não pode ter sucesso na sua vida diante desse. Por isso Davi, ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. O espírito da superação, o espírito que não tem medo, que não se intimida, que não duvida. Saiba que a maior barreira entre o reino dos céus e a nossa vida aqui na terra é a dúvida no coração das pessoas. São muitos homens e mulheres que estão dentro da igreja, mas não vão herdar a salvação porque elas duvidam da grandeza de Deus. Elas duvidam do poder do seu Deus.
elas são inseguras. Quando vem uma luta, ao invés da pessoa se levantar, ela cai. Pessoas que começam a passar por uma dificuldade na sua vida, e a dificuldade não levanta a pessoa, joga ela no chão. A pessoa, ao invés de se levantar no meio da luta, ela fracassa na fé. Eis o problema dessa geração que quer andar com Deus, mas não quer pagar o preço que a vida tem ou que a vida oferece para alcançar o seu objetivo.